Oi, pessoal. Oi, pessoal. Nós vamos fazer um negócio, não vamos ver YouTube. Oi. Há 3 noites que eu não durmo. Peraí. Olha isso. 58 inscritos, obrigado. Nossa. Let's dance in style, let's dance for a while. Forever young, I wanna be forever young. Se machucar é algo que tá na programação do ser humano. Às vezes tentar se esconder é a mesma coisa que ir em direção a Annabelle quando você se mexe. Nossa. Como foi o terrível caso desse apresentador que foi desligado do seu avatar no momento que estava apresentando o programa. Aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre e já há um acerto. Na verdade, ele só desmaiou mesmo por conta do calor e... eu acho, né? E eu achei que esse dia nunca iria chegar. É inevitável. Hoje eu tô aqui pra listar alguns dos meus terríveis e vergonhosos acidentes. Quê? Você pegou um coelho e trancou em uma jaula? Maluco, você é doido, é? Esse é o coelho! Não, ele não é de comer. A turma dele chegou agora na cidade e tá com um canal no YouTube. Eles postam um vídeo toda semana com animações iradas que você pode se identificar. Não, é claro que eu não tô lendo o roteiro. Eu só tô dizendo que a gente deve acolher nosso amigo, sabe? Você não pode fazer isso. Não é porque ele é novo que você tem que tratar ele assim. Pronto, coelho. É, mano, esse moleque é virado num demo. Mas então, se vocês gostam de animações e querem se aventurar em um mundo de coisas novas, o canal do Coelho é o que você tá procurando. Como eu disse aqui pro filhote de Cruz Credo, eles postam vídeo todas as semanas com várias situações estranhas que você deve curtir. Como no dia que você virou um zumbi, né, Coelho? 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 Sai de cima de mim! Ai, 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 ai. Episódios inéditos toda semana. Corre lá no canal da Turma do Coelho. Link na descrição. Ah, meu primeiro terrível acidente. Naquela época, todo mundo tava na incrível onda de empinar pipa. E, como sempre, eu não era exceção. Mas como todas as histórias daqui do canal, eu sempre era o fracassado da turma. Tanto que eu nem conseguia subir uma pipa. No dia que eu consegui, por algum milagre dos deuses, eu cheguei a cortar uma outra pipa que tava na minha região. Eu me alegrei tanto que só foi o tempo de eu suspirar pra ver uma multidão de moleque vindo em minha direção. Mas na boa, eu tô bem, sabe? Depois daquele dia eu me tornei um homem de verdade. Acontece que houve várias outras vezes que eu me machuquei por conta da pipa. Teve um dia que eu tava querendo subir uma e ela enroscou na madeira que segurava o varal. Daí eu puxei assim, ela caiu no meu pé e eu perdi um dedo. Não, peraí, eu só perdi uma unha mesmo. Mas depois cresceu de novo. Enfim, houve várias outras situações constrangedoras que só eu, como uma criança invocada num demo, poderia fazer. Eu não sei se até hoje é assim, mas quando a gente fazia uma pipa, a gente precisava de uma cruz com varetas de madeira e uma outra vareta branca curvada em cima. Porque, claro, a pipa tinha que subir. E eu não sei se vocês sabem, mas se uma farpa daquela vareta branca entrasse no seu dedo, véi, sem volta. É, eu tô vendo aqui, a gente vai ter que amputar seu braço. Quê? E eu era burro, então eu guardava aquelas varetas pra brincar depois. E foi exatamente aí que eu errei. Teve um dia em que eu e minha irmã, que inclusive já apareceu aqui no canal, estávamos montando um monte de coisa com essas varetas. Daí ela simplesmente fez um arco e flecha com essas varetas e tacou na minha testa. Como a gente tava perto um do outro, o impulso foi mais forte. Tanto que a vareta ficou na minha testa. Parada. E doeu pra sair. Mas nem foi tão grave assim. Eu tô aqui, ó, firme e forte. Saudável da cabeça. Teve um outro incidente vergonhoso também, que foi uma ideia que eu tive de relance. Nessa época, eu tava com 2 dentes moles, e eu não queria esperar eles saírem sozinhos. Porque naquela época, eu achava que se eu comesse alguma coisa, os dentes iam sair sozinhos e eu ia engolir eles. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de colocar um monte de pedrita na garrafa PET. Como na minha casa tinha uma parede entre as paredes laterais, dava pra jogar a corda por cima dessa parede do meio, pra servir como um balanço. E funcionou. Eu só não sabia que me pegaria desprevenido. No momento que eu joguei pra cima, quando ele pegou o impulso, ele já voltou na sede de sangue.
E foi assim que tirei meus 2 dentes. Daí vocês sabem o resto da história, né? Médico, mais ponto, mais mãe com cinta na mão. E agora nesse terceiro acidente era verão. Eu tava me preparando pra voltar das férias. Eu tava super empolgado, o que eu acho raro. Porque como pode? Quando a gente tá dentro da escola, a gente quer sair. Quando a gente sai, a gente quer tá dentro. Eu não entendo. Acontece que por eu estar voltando das férias, eu queria voltar em grande estilo. Afinal, tava calor, então a gente podia usar qualquer coisa. Desde já, eu peço desculpas a vocês por ter traído o movimento. Porque nessa época todos partilhavam de um poder supremo. Algo que nos fazia sentir poderoso. Era Crocs. Eu era o único que tava usando Crocs naquele dia. Nada podia me parar. Tava o sol, as borboletas estavam felizes, tava tudo realmente muito perfeito. Exceto a rampa. A minha escola era um verdadeiro desastre de engenheiro. Porque se liga só, tinha diretoria, o pátio, a quadra, mais uma quadra e a rampa de saída. Quando tocou o sinal da saída, todo mundo foi correndo, porque ninguém aguentava mais ficar lá. Aí o pior aconteceu. Mano, tava calor, como é que tá chovendo? Naquele exato momento eu estava disposto a encarar aquele desafio. Era eu contra o Crocs, a água e a rampa. Mano, não teve como. Eu comecei a andar me segurando pra não cair. Quando eu cheguei na última parte da rampa, eu... E olha, eu não sei porquê, mas em um breve momento eu comecei a lembrar da Cristina Rocha dos Casos de Família. Para de rir. Por que será? Até hoje eu me pergunto. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. O seu like me ajuda muito. Quer dizer, às vezes em algumas situações. Por exemplo, esse mês. O que você tá fazendo, pai? Pedindo comida pra gente, ó. Sai daqui, sai. Todo mundo já ficou doente. Uma gripe, uma febre, uma dorzinha de cabeça. Só que nesse mês de julho, eu fiquei tão doente que eu achei que eu fosse morrer. Era uma terça-feira, chovia de leve, os pássaros cantavam e o sol que entrava na janela aquecia o meu rosto com um calor suave. Meu estômago! Eu levantei da cama sentindo enjoo, mal-estar, dor de cabeça e dor de barriga. Parecia que eu tava falecendo. Eu chamei minha mãe, ela ligou pro médico e juntos eu e ela fizemos o atendimento com ele no celular. É dengue. Como dengue não tem cura, eu apenas tomei remédios para controlar os sintomas. Então, eu tomei dipirona para melhorar a dor de cabeça, Omenax para azia, Leiba para diarreia, pizza para o estresse. Como eu não melhorei, eu fui para o pronto-socorro e eles fizeram um teste de Covid. O teste funciona da seguinte forma. A enfermeira te pede para sentar na cadeira, aí ela pega um cotonete do tamanho de um poste e enfia ele dentro das narinas até o cérebro. Aí, como se isso não fosse suficiente, ela pega o cotonete e ela mexe ele lá dentro. Dói muito fazer esse exame. Felizmente, no final, o teste deu negativo, porém ele foi em vão. Porque eu não sei o que acontece no sistema médico brasileiro, que o exame, ele não vale nada. Eu precisei fazer um exame de tomografia no pulmão para ter certeza de que eu não tinha o vírus mesmo. Então por que enfiou aquele poste no meu nariz? Fazia tomografia logo. Eles me deram soro na veia, me deram um tapinha nas costas e me mandaram para casa. E foi só isso mesmo. No dia seguinte eu fiquei pior. Então eu fui para outro pronto-socorro fazer alguns outros exames. Eu quero deixar claro que eu estava muito debilitado. Eu estava com mal-estar, com enjoo muito forte e eu nem conseguia ficar de pé. Eu estava deitado na maca e um enfermeiro, Alejandro, chega perto de mim e diz: precisamos fazer uma coleta de urina. E eu falei para ele que eu não conseguia levantar para ir no banheiro. Então ele me respondeu: tudo bem, nós vamos trazer o pote de coleta. Eu não consegui enxergar, mas eu senti que ele estava tirando a minha calça. Aí o Alejandro pegou no meu passarinho e ele colocou na entrada do pote de coleta e falou: andale. E aí eu pensei, tá bom, vou fazer aqui. Assim que ele sair do quarto, eu vou fazer. Só que ele não foi embora.
Ele ficou ali do meu lado esperando. Aí eu pensei, Alejandro, o que você tá esperando? Pode ir. E foi aí que eu me toquei. Alejandro precisava pegar a amostra e depois me vestir de volta, porque eu não tinha força pra isso. E eu não consigo fazer com as pessoas olhando. Porém, naquele momento, tudo fragilizado, eu apenas comecei a fazer. Eu comecei a ir. Aí depois disso, o Alejandro pega o meu passarinho e começa a me limpar com um guardanapo muito fininho enrolado no dedo. E nesse momento, uma única lágrima escorre na minha bochecha esquerda. Sem acreditar no que estava acontecendo, Alejandro me vestiu de novo e foi embora com a minha urina e com a minha dignidade. O exame não deu em nada. Sem respostas do que eu tinha e sem honra, eu voltei para casa. Minha mãe ligou para uma amiga dela que é médica e ela conseguiu uma vaga em um hospital para mim. Porém, eu tinha que voltar ao pronto-socorro e esperar uma ambulância lá, porque era parte do protocolo. Só que eu fiquei 22 horas na sala de espera do pronto-socorro porque o hospital estava lotado. Quando a ambulância chegou, eu pedi educadamente ao paramédico: ô moço, você pode realizar um sonho de infância meu e ligar o barulhinho da ambulância? Eu sempre quis ouvir o barulhinho da ambulância comigo dentro. A sirene? Ah, o hospital tá bem perto, 5 minutos a gente chega lá, não tem necessidade. Eu tava todo quebrado, zoado, com dor, com enjoo, debilitado. E meu único pedido, o cara não pôde atender. Os paramédicos me levaram até a cama do quarto e assim começou a minha grande jornada no mundo da recuperação hospitalar. Eu acordava de manhã, não fazia nada, aí a enfermeira trazia o café da manhã, aí depois do café a enfermeira vinha tirar o sangue para fazer exame, depois eu ficava sem fazer nada até o almoço, depois do almoço eu ficava sem fazer nada de novo, aí eu tinha que tirar mais sangue para fazer mais exame, aí eu ficava sem fazer nada de novo. No final da tarde eu tirava urina para fazer outro exame e tomava soro na veia. Depois da janta eu tomava mais remédio na veia e ficava sem fazer nada até cair no sono. No primeiro dia do hospital eu vejo no celular que o Mac Ronaldos havia acabado de lançar o molho do meu lanche preferido, o molho Tasty. E isso foi muito ruim porque eu sou apaixonado por aquele lanche e não consegui pensar em outra coisa durante toda a minha estadia no hospital. O que foi especialmente difícil considerando que a comida do hospital é feita por alguém que odeia comer. Porque, puxa vida, todo almoço e janta tinha gosto de vômito. O que eu pago de plano de saúde, eu tava esperando no mínimo um salmão ou um filé mignon, mas só vinha repolho com arroz e carne. Quando vinha carne dura, que eu tentava pegar ali a porcaria do talher de plástico, enfiar pro talher de plástico. Porque talher de plástico, me deram um talher de plástico, eu juro por Deus. Eu peguei a faquinha, comecei a esfregar a faquinha assim. A faquinha quebrou, cortando a carne. No segundo dia eu recebo uma visita. Um segundo paciente se deita à maca ao meu lado. A gente começa a conversar e ele me fala que estava ali por causa de Covid. Sem mudar a expressão, eu dou uma leve afastada de 2 centímetros para longe dele. Covid? É, mas já passou 15 dias, então é seguro. Ele só ficou lá um dia mesmo, então eu não liguei muito pra isso. Eles fizeram um terceiro teste de Covid em mim, mesmo dizendo que já tinha resultado de 2. E lá vamos nós de novo com um cotonete do tamanho de um poste enfiado no nariz. Na terceira noite do hospital, eu acordo às 2 da manhã, sentindo um leve enjoo. Eu decidi que eu não queria vomitar, porque vomitar é um saco. Eu não quero ter o trabalho de ter que levantar da cama. Mas por precaução eu coloquei uma toalha, puxei pra perto de mim o botão de chamar a enfermeira e eu fiquei pensando: não vou vomitar, eu não vou vomitar, não quero vomitar, não preciso vomitar, já vou melhorar. Mesmo segurando, o meu estômago toma suas próprias decisões e ele decidiu soltar um jato de gosma amarela aquela noite. Rapidamente, eu apertei o botão e eu esperei a enfermeira. Ela chega no quarto, abre a porta e olha pra mim. Aí eu pensei que ela ia vir correndo em mim, fazer uma massagem nas minhas costas, me dar algum remédio, sei lá, me dar uma injeção de adrenalina na minha perna, qualquer coisa que você espera que uma enfermeira faria. Mas ela apenas fica me encarando por 5 segundos e pergunta: o que foi? Como se eu tivesse chamado ela à toa, como se não tivesse nada acontecendo. Eu olho pra ela, vomitando com uma cara de: faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Ela olha pra mim, espera mais uns 5 segundos e responde: eu vou pegar uma toalha nova. E ela foi embora.
Ela fechou a porta, vazou. E isso demorou uns 15 minutos pra ela voltar com a toalha nova. Nesse tempo, eu fiquei todo cagado de vômito, me perguntando o que eu fiz pra merecer estar ali. Eu só queria um lanche do McDonald's, isso eu pedi demais. Após 5 longos dias no hospital, eu finalmente recebo alta e a minha mãe vem me buscar. Nós vamos até o McDonald's e finalmente, é hora de comer o meu lanche que eu queria tanto com um molho taste extra. Eu dou uma mordida no lanche e eu penso em todos os momentos de dificuldade, os momentos de dor, de solidão, a saudade dos meus amigos, da minha família, de comer comida que não tivesse gosto de plástico. E naquele momento, senhoras e senhores, eu confesso a vocês, eu começo a chorar. Mas eu começo a chorar copiosamente. Não de felicidade, não de tristeza, mas como um choro de alívio, de uma agonia muito grande que eu finalmente tinha acabado. Não conta pros meus irmãos. Qual é, rapaziada? Tchau, pessoal.